todos bem-vindos ao episódio número 65 do Clube da Exame Invest. Eu sou o Marcos Maluf, terei o prazer de entrevistar aqui uma das maiores gestoras do país, a Arx, hoje com mais de 30 bi sob gestão. E vou falar com o Pop, né? Rogério Pop está aqui comigo hoje, está na Arx já há bastante tempo, tem uma carreira enorme no mercado financeiro e desde 2006 toca o principal fundo de ações da Arx, o Income. E aí, Rogério, como é que você está? Tudo certo? Não, tudo certo, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Torcendo aí para a gente ter um papo muito bom aí sobre esse mercado, tentar decifrar o que vem pela frente. Você sabe, quando o papo é de equity, eu sempre estou super feliz, super animado para falar, porque todo mundo que nos escuta falar de equity sempre quer saber quais são as novidades, as principais posições. E aí eu fiz a minha lição de casa aqui, sei que o fundo está aberto desde 99, tô certo? Tá certo. E 6.087% desde o início. Bom, então você tem, ser por aí. Você tem muita história para contar para a gente. E eu já olhei, os fundos são disponíveis nas plataformas do BTG e da Necton. E eu olhei, são quase 11 fundos já disponíveis nas plataformas. E a gente estava conversando antes, todos eles estão positivos nesse mês. Então acho que é um dia, além de tudo, bom para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas começando a falar do cenário de ações, a gente tem aí bastante coisa que influencia esse cenário. Então a gente tem taxa de juros, a expectativa aí de todo mundo para que ela comece a cair agora no segundo semestre. Em agosto a gente tem reunião do Copom, mas para isso muitas coisas ainda vão precisar acontecer para que esse cenário se concretize. Então reforma tributária, arcabouço fiscal ser aprovado agora de volta na Câmara. Como é que você está olhando o cenário de equity daqui para o final do ano? Bom, não é uma pergunta fácil de responder assim de forma imediata. Acho que a gente tem uma conjunção de fatores desde o início do ano que tem favorecido, né, esse movimento dos preços que a gente tem visto, né? Como você comentou, o último mês foi bastante favorável, né, para ativos de risco de forma geral, né, e o Brasil, né, se beneficiou disso, né, mercados emergentes como um todo, mas o Brasil ele tem mostrado uma dinâmica mais favorável até pelo pessimismo que a gente tinha na virada do ano aqui no Brasil. Então, a gente está vendo uma correção de preço, né? A gente está vendo uma correção, acho que você teve um impacto, a gente teve um impacto muito grande do fluxo, né, de recursos que saiu, né, de renda variável da Bolsa para renda fixa, né, para essa Selic mais alta. E agora, nesses últimos 2 meses, a gente começa a ver pelo menos um equilíbrio no fluxo e com isso a gente começa a ver alguma recuperação, o que é importante também até para vamos dizer assim, trazer de volta apetite e risco, né? Os investidores estavam bem conservadores na alocação e a gente acha que isso, ao longo dos próximos meses, trimestres, a gente pode ver esse fluxo ficando mais positivo, né? É claro que para isso é o que você comentou, a gente precisa ter um horizonte onde a queda de juros se torne uma realidade, né? A gente sabe que o Banco Central está próximo de começar, né? E talvez na próxima reunião, nas próximas 2 reuniões, e a gente já chegar no final do ano num patamar melhor e que, mais do que isso, né, que você sinalize, né, a curva longa de juros, essa credibilidade que o Banco Central tem feito aí para trazer de volta a taxa principalmente de juro real para baixo, né, que é algo que, né, na renda variável é muito relevante, né, quer dizer, quando a gente está olhando o fluxo, né, das empresas, né, quando a gente está tentando aí, né, entender como é que é a dinâmica de resultado das empresas, de lucro, crescimento, né, a gente tem, de um lado, o crescimento da economia e como é que isso vai impactar de forma, né, claro, diferente cada setor, mas também, né, qual a taxa de desconto que a gente vai estar usando aí para avaliar esse fluxo. Além disso, óbvio, o prêmio de risco que a gente tem em cima das ações. Então, esse cenário ele está se mostrando melhor, né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva de que talvez até o início do corte de juros a gente continue vendo uma melhora do preço dos ativos. Então, parece um cenário bom, assim, foi um cenário que também é muito beneficiado pelo momento da economia lá fora também, assim, principalmente do preço das ações lá fora também, que estão no momento positivo, né? Tanto a Europa como os Estados Unidos têm se mostrado com uma performance bastante positiva e isso também tem ajudado aos investidores, até os globais também, começarem a olhar para cá com mais interesse. Você sabe, quando o entrevistado é bom, costumo brincar com isso, você já responde antes de eu perguntar, né? Então esse tema do Banco Central era um tema que eu ia querer falar, e acho que está claro para as decisões de equity aí, para a tua visão, que o ciclo deve começar logo, né? Então deve começar aí, como você disse, eventualmente nas próximas reuniões ou no começo do próximo semestre.
E uma coisa muito importante em relação a isso, a Bolsa antecipou esse movimento porque piscou 120 mil pontos. Não, sim, a Bolsa, a gente, assim, sabe que no mercado a tendência é sempre você tentar antecipar ali em torno de 9 meses, mais ou menos. A Bolsa, ela tenta refletir já. Eu costumo brincar com os analistas, assim, às vezes você tem que olhar, você tem que se colocar no futuro, né, e tentar imaginar como é que vai ser, né, como é que vai estar a economia, como é que vai estar o mercado, como é que você vai estar vendo o resultado das empresas daqui a 6, 9 meses à frente, né? E aí, quando você consegue ter uma visão positiva, quando você está com um cenário, vamos dizer assim, próximo do que efetivamente vai, né, acontecer, isso permite você ter uma visibilidade maior, saber quais setores que vão andar mais, quais, né, as empresas que vão se beneficiar mais desse ciclo. Então, assim, a Bolsa já está refletindo isso, né? Ela acompanhou, na verdade, a queda dos juros, né, na parte mais longa da curva. Isso é claro que foi um primeiro movimento. Acho que um segundo movimento agora que seria bem relevante seria a gente observar, né, que a gente viu o juro nominal caindo bem e o juro real agora também, se ele, né, continuar a acompanhar esse movimento e, né, vamos dizer assim, cair para abaixo de 5, 4,5, alguma coisa nesse sentido, acho que a gente pode ter mais uma ciclo, pernada de alta da Bolsa. Você enxerga que é menos inflação ainda ou são os juros que vêm? Acho que é juros e inflação. Acho que é a combinação dos dois. Mas acho que o juro real tem muito a ver com a credibilidade do movimento. Acho que a gente teve muita discussão esse ano sobre justamente a condução da política monetária. Acho que no momento que começar a cair, né, e junto com o que já está sendo feito com relação à política fiscal, acho que você pode talvez entrar aí num ciclo virtuoso, né? Quer dizer, a gente não sabe se ele vai durar ou não, né, mas a gente pode ter uma oportunidade de melhora que vai trazer esse juro real um pouco mais para baixo. E isso, claro, que vai ser muito benéfico para a Bolsa. Eu estou pegando a pesquisa Focus que saiu hoje e vai muito em linha do que você está falando, né? É a quarta semana seguida que o IPCA para 2024 reduz, né? Pela primeira vez foi para 3,98. É a diferença pouca da semana passada, que estava 4%, mas é bem simbólico chegar na casa de 3%, que é onde está lá a meta do Banco Central circulando lá. Agora, é um cenário meio diferente desse que você já viu nos últimos anos, né? Desde 2006, tocando no fundo de equity. Mas a Bolsa 120 mil pontos com 3,75 de taxa de juros, tem alguém errado aí ou a gente acha que ainda tem espaço para os dois, um cair e o outro subir? Não, acho que a gente está nessa direção, né? Quer dizer, de novo, né? O mercado, como você comentou, ele antecipou esse movimento, né? E eu acho que agora é importante, até você comentou essa questão da pesquisa Focus, assim como na Bolsa, né? A gente também, a gente tem uma tendência, né? Acho que todos os investidores, de extrapolar o curto prazo, né? E quando você tem o resultado de uma empresa que é muito bom, a tendência, né, da média, né, dos investidores é olhar aquele resultado e olhar para frente e achar que a empresa projetava que ia crescer 5, ela veio crescendo 7, então você pega e joga aquele fluxo para frente e passa a ser mais otimista com o resultado futuro da empresa. A gente procura ser muito conservador, né? Então, nas nossas análises. Então, assim, aí, de novo, né, olhando aqui pelo lado de renda variável, a gente teve um movimento dos juros que foi muito relevante nos últimos 2, 3 meses, impulsionado pelos números de inflação que vieram surpreendendo para baixo. O meu receio aqui, e aí, de novo, né, não é a minha especialidade, é o quanto desse vamos dizer assim, desse otimismo está vindo de extrapolar o movimento recente de queda de inflação. Será que a gente não está vendo só vamos dizer assim, no curto prazo, uma inflação mais suave, mas que ela possa voltar a, pelo menos, não vamos dizer acelerar, mas voltar para um patamar um pouco pior do que o mercado está olhando hoje, mais para o final do ano? Então, assim, olhando do ponto de vista conservador, acho que esse é um cenário que, né, possível. Então, a gente procura também evitar, vamos dizer assim, entrar num movimento mais de euforia. Agora, o fato é que, com o Banco Central caminhando para reduzir os juros, e aí a gente pode discutir aqui qual vai ser a taxa de juros no final do ano que vem, o que importa é que a direção ela é muito favorável para essa bolsa. Né? A Selic indo para baixo de 10 e o mercado de bolsa sair do 120 e continuar a andar, 130, 135. E é claro que aqui vai depender muito de quem é que vai comandar esse... Né? Porque a bolsa, né? Se a gente está falando aqui de exportadoras, de empresas de consumo, né? Empresas do setor elétrico, etc., são setores diferentes. Assim, cada um deles vai se beneficiar de uma forma diferente desse movimento. Mas é claro que assim,
a credibilidade do governo com relação à política fiscal ao longo dos próximos trimestres, mais o movimento do Banco Central de conduzir essa política monetária de uma forma, vamos dizer assim, né, de forma responsável, acho que isso pode realmente prolongar esse momento positivo, né? Você se surpreendeu com a política fiscal do governo? Qual que é a tua opinião? Como é que você acha que essa política aí bateu no mercado financeiro? Porque esperar a Bolsa 120 mil pontos e tantas revisões de projeções, queria saber como é que você está olhando aí. Você acha que o cenário é mais positivo mesmo? Assim, surpreender, assim, acho que o mercado nem estava precificando também um cenário tão ruim, né? Acho que tinha um receio, sim, com relação o que substituiria, né, o teto dos gastos, etc. E, assim, eu acho que ainda existe, claro, uma dúvida com relação a como esse novo arcabouço ele vai conseguir atingir as metas de primário, aumentando a arrecadação. Então, isso é algo que a gente vai ver e vai acompanhar aí de perto nos próximos trimestres. Então, assim, foi uma notícia positiva o fato que você tinha, eventualmente, aquele risco de um não ter um limite, né? Quer dizer, mal ou bem, o governo está se comprometendo, né, a uma meta, e isso é importante, né? É um sinal importante para os investidores. Se a gente vai conseguir, se a forma que a gente está, né, se a forma que o governo pretende chegar lá, ela vai acontecer ou não, acho que a gente vai ter que avaliar ao longo do tempo. Mas, como o momento é positivo, isso favorece também muito vamos dizer assim, essa boa vontade do mercado de olhar e achar que ainda existe espaço, sim, para atingir. Até porque, com a economia surpreendendo como surpreendeu no início do ano, você também aumenta a perspectiva de arrecadação do governo, né? E a gente viu isso acontecer também nos últimos 2 anos. Então, isso também pode ajudar a cumprir essa meta, mesmo que o governo não consiga entregar toda, né, a parte de arrecadação que ele pretende, né, que ele está sugerindo. E você estava falando um pouco do momento ser bom, né? E eu estava aqui fazendo a minha lição de casa, né? E eu vi que esse mês específico para o Income é um mês muito bom. Estava subindo quase 9% na última cotação divulgada. Quais foram os setores que vocês mais se beneficiaram aí no último mês que gerou essa alta no fundo? E o que vocês estão olhando daqui para frente para esses setores? Assim, a gente, na verdade, tem uma carteira diversificada, mas o fato é que, assim, se a gente olhar esse último mês, a gente teve uma alta, né, vamos dizer assim, de diversos papéis, né? Assim, não foi uma alta concentrada, né? Acho que teve isso que a gente estava falando agora, né? Você teve uma redução do nível de risco, né? E aí você viu os investidores voltando e tudo meio que subiu e ajudou a performance, assim. Mas é claro que, assim, consumo subiu bastante, né, nesse período. Os papéis de educação subiram muito bem nesse período, ajudaram bastante, tiveram uma performance positiva. Acho que basicamente isso, né? Assim, consumo... E são setores relevantes para o fundo? São setores que têm importância e, vamos dizer assim, de uma certa forma, contribuíram para essa performance aí do mês, né? Acho que, além disso... acho que basicamente consumo e educação foram setores que tiveram maior contribuição. E aí, consumo, eu estou aqui falando, tem uma parte de consumo discricionário e uma parte de consumo não discricionário que também contribuiu bem, né? Principalmente a parte de proteínas, assim, também, produtores de alimentos também acho que ajudou bastante aí no último mês. E o que você achou que ainda não andou? Que Bolsa 120 mil pontos, a turma está sempre procurando aí uma queridinha que está descontada, alguém que não foi visto. Eu acho que, assim, normalmente quando a gente vê esse movimento, a gente começa a ver o mercado procurando os papéis com uma liquidez menor, né? Onde pode ter algum desconto ainda e que, né, o mercado vem de um momento muito negativo, então normalmente procura liquidez, né? Então, acho que pode ser, assim, se a gente for olhar e esse movimento tiver outra perna de alta, a gente pode ver ali, talvez, na parte de small caps, uma performance melhor. Mas aí, né, acho que vai depender também de resultado, né? Assim, a parte de indústria, né? Pode ter, né, bem de capital, etc. Eventualmente podem surpreender também, mas eu acho que ainda não vejo um setor específico. Eu acho que pode ser mais essa continuidade da performance de small caps, dado que você vai, vamos dizer assim, reduzindo o prêmio de risco para ativos com menor liquidez. Agora estamos numa semana bem animada, né? A maior parte dos bancos centrais do mundo estão reunidos para falar sobre taxa de juros.
Aqui a gente fez a nossa lição de casa antes que os demais, né? Que a gente já está discutindo quando cai, acho que talvez o Banco Central do Chile vai cair antes do que o brasileiro, mas a gente deve ser um dos primeiros a começar esse ciclo de cortes, quando ainda nos Estados Unidos se discutem entre mais uma ou duas altas e na Europa ainda mais algumas altas. Como é que você acha que esse cenário externo pode influenciar para a gente? Acho que o cenário externo, ele tem, quer dizer, o cenário externo foi muito difícil, né, no ano passado, né, porque você começa um movimento que você não, de subida de juros, onde você ainda não tinha muito claro onde terminaria, né, isso fez com que as bolsas lá fora sofressem bastante, isso é claro que teve impacto, perspectiva de crescimento, investimento, etc. O Brasil até se comportou bem, né, nesse período. Acho que daqui para frente é uma questão de atividade, né? Atividade global. Se a gente tiver uma inflação ainda mais, né, resiliente, assim, que não caia tanto, né? Principalmente a inflação core, né? Que exclui os itens mais voláteis, né? De combustível, alimentação, etc. Se ela continuar num patamar ainda muito alto, isso pode fazer com que o mercado precifique a curva de juros um pouco mais para cima e aí realmente atrapalharia um pouco. Mas, assim, me parece que hoje é um risco menor do que era quando o ciclo começou lá atrás, né? Quando você sai de um patamar muito baixo. Hoje você já está num patamar de juros que talvez, mesmo que você tenha um ajuste na curva para cima, ele vai ser um ajuste de proporções menores. Então, me parece que é um cenário positivo, né, para o Brasil. Não me parece ser um cenário ruim, a não ser realmente que a gente veja, né, assim, observe uma volta da inflação mais forte. Talvez aí, movida aí pela questão do emprego e salários, etc. Aí sim, o Banco Central lá fora pode ter que ser mais rigoroso. E é legal você falar que para o Brasil é um cenário positivo, porque é exatamente o reflexo no dólar, né? A gente tem o dólar aqui a 4,70, 4,80, quando a gente tinha ali, os economistas mais arrojados podiam dizer que o dólar ia terminar perto de 5,10, 5 alguma coisa, revisitaram as suas projeções, talvez 5 tenha virado o teto do dólar no atual momento. E mesmo com essa perspectiva de juros mais altos lá fora e aqui mais baixos, o dólar continua em queda no Brasil. Teve banco gringo que revisou a projeção de dólar para 4,40 esse ano. Como é que você enxerga esse movimento? Por que você acha que o dólar aí está tão mais barato? Você acha que isso é um mix aí de muita coisa que a gente está fazendo? É a taxa de juros no Brasil que está muito cara porque a gente diminuiu o risco de cauda com o arcabouço fiscal? Como é que você enxerga isso? Acho que assim, primeiro a gente vem de um movimento ali, né, da pandemia, pós-pandemia, onde você teve um aumento de aversão a risco, né, no mundo como um todo e uma fuga para o dólar, né? O dólar se fortaleceu muito naquele primeiro momento. Né, o real, a gente, né, observou isso, né, a nossa moeda desvalorizou bastante no início da pandemia. Hoje, você já tem uma condição onde o mundo começa a tentar voltar ao normal, né? E aí, realmente, acho que a moeda brasileira ela pode, vamos dizer assim, buscar um nível de equilíbrio menos estressado do que estava há algum tempo atrás. Agora, sempre muito difícil falar sobre câmbio, né, sobre moeda. Assim, quando a gente está olhando as empresas, a gente tenta refletir nas nossas análises, né, eventualmente até nas empresas que são mais dependentes de receita em dólar, exportadores, etc., ou de custos também, o que o mercado, né, o câmbio está no momento. A gente não pega no modelo, não é 4,5, 4,40. A gente até sensibiliza o modelo para entender que setores, que empresas se beneficiariam de um câmbio mais apreciado ou mais depreciado. Mas como uma análise de sensibilidade, mas normalmente a gente olha para o câmbio no patamar que está. E realmente assim, a dinâmica hoje, ela tem favorecido essa apreciação da moeda, né? Então, vamos esperar para ver se ela vai continuar e talvez assim buscando um equilíbrio. Que, na verdade, o movimento muito brusco, ele sempre é pior, né? Pelo menos para o nosso processo de análise, onde você tem mudanças muito bruscas ou muita volatilidade, acaba atrapalhando também para a gente, né, ter mais convicção de qual é o patamar do câmbio. Da forma como está agora, é um movimento bem mais confortável, né? Onde você vê o fundamento melhorando e o câmbio acompanhando isso de uma forma suave, né?
É interessante você falar sobre como vocês fazem as projeções, porque isso me chamou atenção na pesquisa da Focus de hoje, né? Eu olhei, as projeções de inflação melhoraram, as de PIB também na margem, mas o dólar, por exemplo, em 2023 se manteve em 5 e em 2024 se manteve em 5,10, que é um dólar razoavelmente fora do que o dólar está hoje. Então, de duas uma, né? Ou nós vamos ter um dólar mais alto daqui para o final do ano, ou a gente vai ter uma inflação mais baixa. De que lado que você está dessa discussão? Eu acho que quando o mercado, como forma geral, projeta o câmbio, ele projeta o câmbio em cima do corrente, né? E para frente é um pouco do diferencial de inflação, né? Entre Brasil e Estados Unidos. E aí isso meio que, né, embute essa desvalorização. Que hoje tá uma novidade esse diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos. Né? Verdade. Mas vamos ganhar, verdade. Né? Tem esse ponto. Mas normalmente, isso a gente até, eu mesmo nos meus modelos, eu sempre fazia isso, colocava esse diferencial para corrigir o câmbio. Eu acho que é muito complicado você ficar projetando o câmbio, principalmente para quando a gente está tentando, né, identificar valor nas empresas. O natural é você trabalhar com o câmbio muito próximo de onde está no mercado. Então, não sei se... Eu não acho que exista nenhum pessimismo aqui. Eu acho que se você olhar a média do câmbio nos últimos 6 meses e olhar onde ele está agora, é natural que o mercado, quando vai projetar, fique um pouco... Ele pondera entre o spot que está hoje com o que vier a média dos últimos 6 meses. À medida que você vai movendo e o câmbio vai negociando abaixo de 5 por mais tempo, a gente provavelmente vai ver essa média movendo junto. Mas como eu falei, assim, desde que o movimento seja de uma forma suave, para a gente é positivo. Normalmente, quando você tem movimentos mais bruscos, a volatilidade acaba atrapalhando, até porque as próprias empresas que a gente acompanha, elas fazem hedge, né? Elas têm hedge em cima das posições delas, em receita, custos, etc., e dívida, que a volatilidade normalmente traz mais resultado negativo do que positivo. Tem algumas empresas no portfólio de vocês que são cases de todo mundo que nos assiste hoje. Uma delas é Vale, né? E Vale foi uma das empresas que não andou aí nos últimos meses. Você tem alguma leitura de por que Vale ficou um pouco nesse patamar? Dólar, minério, o que você tem aí? China, né? Acho que assim, existia uma expectativa com relação à recuperação da economia chinesa com a reabertura, né? Lembrando que a China foi uma das últimas a voltar a reabrir a economia, né? Para pós-Covid. E, na verdade, os dados que saíram, né, mais recentes, eles têm se mostrado mais fracos, né? E isso, com certeza, impactou a Vale, né? Até o preço do minério, ele até, né, teve um comportamento, né, no primeiro momento ele realizou, foi abaixo de 100, depois ele voltou, né, mas ainda acho que está faltando aqui para a Vale andar, assim, apesar dela estar gerando muito caixa, está num momento assim, e o valuation dela estar atrativo, né, dada a geração de caixa que ela tem, no patamar de minério que a gente está olhando, acho que falta um pouco essa convicção de que a China pode retomar o crescimento. A gente viu aí, né, recente, o governo chinês tentando, né, adotar algumas medidas, trazer o juro um pouco para baixo. A gente tem que acompanhar para entender como isso vai realmente refletir em aumento da demanda do minério. Mas, assim, do nosso ponto de vista, o preço do minério está num patamar muito confortável ainda, né? Quer dizer, apesar de toda essa, vamos dizer assim, esses eventos mais negativos no curto prazo, né? Principalmente com relação à economia chinesa. Então, olhando o resto da economia global, que ainda está mais saudável, em um patamar de crescimento mais, assim, vamos dizer assim, em alguns casos até acelerando, como é o caso do Brasil, né? Então, a gente não vê um movimento, vamos dizer assim, muito negativo que vai afetar o preço do minério nesse ponto, dado que a geração de caixa da Vale é muito atrativa ainda, provavelmente com um dividendo alto, então a gente continua com uma posição mais positiva para o papel. Mas realmente, no momento atual, ela não andou porque realmente esse movimento agora foi muito do movimento de juros de Brasil, o que beneficiou aqueles setores que a gente falou no início do nosso papo, que é setores, né, ligados ao consumo interno. Consumo, varejo. O cíclico doméstico, né, que a gente fala. Né, consumo, varejo, empresas que vão se beneficiar de uma melhora de atividade do local, o que realmente a Vale não... Né, não só Vale, né, Vale e Siderurgia, elas ficaram, né, agora, nesses últimos meses, elas não andaram junto com a Bolsa. Se elas tivessem andado, até, né, a Bolsa estaria em um patamar
até maior, mas sem dúvida nenhuma isso tem a ver com a decepção no crescimento da China. Aí você comentou sobre o setor de educação, que foi um setor que andou bastante, mas a Vibra Energia também foi um dos destaques da carteira de vocês. Como é que você enxerga isso e, eventualmente, você acha que isso é fruto do resultado da companhia, fruto do interesse de outros players em uma potencial aquisição? Como é que você enxerga esse case? Eu acho que assim, tem vários fatores aqui, né? Tanto na parte de educação, né, quanto na Vibra. O mercado ele penalizou muito, né, alguns desses papéis no final do ano passado, início desse ano. Até porque talvez fosse posições, algum desses papéis estivessem em várias carteiras, né, com posições relevantes, e a gente viu esse fluxo de resgate, né, por causa desse maior pessimismo que predominou aí até meados de março, né, início de abril. E aí, a partir disso, a gente começa a ver essa recuperação e realmente os papéis estavam num patamar de preço muito baixo. Eu acho que Vibra, ela vinha de resultados decepcionantes, então acho que isso também começa a mudar um pouco, né? Pelo menos na visão dos investidores, né? O resultado no ano passado decepcionou, e isso acabou, como aquilo que eu falei, né? A gente acaba carregando o resultado recente para frente. E isso teve um impacto grande tanto na Vibra quanto nos papéis de educação, no caso a Edux. Então, e acho que o movimento mais relevante que a gente viu nesse ano foi justamente o pós-resultado da Edux, que ela veio com um resultado muito acima do que o mercado esperava, e aí o papel realmente andou de uma forma mais rápida, né? Porque ele mostrou o potencial de geração de resultado da empresa quando você tinha embutido muita... vamos dizer, a expectativa estava muito negativa, né? Então você tinha embutido umas premissas muito negativas. Então acho que assim, tanto Vibra quanto Edux foi uma revisão de premissas para um mercado melhor, né? Com margens melhores e crescimentos melhores. E aí realmente isso tem um impacto direto no valor da ação. E acho que isso fez com que esses papéis andassem, né? A gente é otimista com né, os dois setores. A gente acha que ainda tem espaço, né, para continuar andando, mas é claro que depois de, né, o movimento de correção que a gente observou, é natural que os papéis fiquem negociando ali nesse patamar por algum tempo, até você ter essa nova, vamos dizer assim, que o mercado volte a ficar mais otimista. E certamente agora, como a gente está terminando o trimestre, acho que todo mundo vai esperar muito a divulgação de resultado. E você sabe, Papo, para essa nova pernada. Eu sempre fico pensando, né? Como é que faz para sair na frente, né? Você, nesses dois papéis, e aí que o teu time conseguiu sair na frente, o mercado esperou ver para crer, né? O resultado, vocês foram se posicionando aos poucos. Como é que é esse processo de decisão para pegar uma empresa que vocês acham que está naquele momento que vai fazer um turnaround na companhia? Olha, na verdade, assim, sair na frente é uma forma... Até gostaria de ter saído na frente, mas... Sofre um pouco? A gente sofreu, a gente vem sofrendo com a queda também. A gente, assim, o income, assim, a gente tem uma característica de ter um giro da carteira muito baixo. Então, normalmente, a gente se posiciona nos papéis, a gente estuda, acompanha, né, a vida das empresas e vai, óbvio, aumentando, reduzindo de acordo com o valor do preço da ação ou com mudança que a gente observa nos fundamentos à medida que os resultados vão aparecendo. Ou até mesmo que... com relação à própria dinâmica da indústria. No caso desses dois, a gente até aumentou, tá? Mas assim, a gente vinha, né, óbvio, acompanhando, e alguma das coisas que a gente entendia que faziam sentido tá afetando o preço da ação, outras a gente não concordava tanto. Então, na medida que a gente fica mais confortável com o que está acontecendo, né, por que o preço da ação está sofrendo, a gente eventualmente até aumenta. Então, é muito mais a gente está se sentindo mais confortável com o patamar de preços e entendendo que o fundamento não mudou tanto assim, né, que faz com que a gente aumente a posição. Mas, de novo, a gente veio sofrendo na queda também. A gente vai... E é claro que a mágica aqui é você ter, né, essa paciência de esperar o momento certo para entrar no papel. Porque a gente viveu um momento agora recente onde você teve quedas muito relevantes de vários papéis. E vários deles retomaram uma alta muito expressiva, né? Então, só que se você entra muito cedo, você acaba sofrendo também, né? Então, é uma mágica difícil, não é trivial, né? Você depende de
uma análise de vários fatores, né, que tem a ver com a questão do fluxo que a gente falou, como tem a ver com essa questão da curva de juros. Então, quando você começa a ver que a curva de juros começa a apontar numa outra direção, aí é uma hora que você pode, né, aumentar naqueles papéis, naquelas empresas que você tem maior convicção. Mas como é que é o processo por dentro da Arx, né? Que a gente, sempre gosta de saber como é que é lá por dentro. Quando alguém tem uma ideia, como são os comitês de vocês, como é que vocês começam a estudar uma tese de investimento para aí sim tomar a decisão de falar, não, peraí, a turma está olhando errado essa história, vamos começar a gente nessa empresa ou vamos apostar nesse setor. Assim, é óbvio que é um processo super dinâmico, né? Ele está sendo revisitado toda hora, né? As empresas, a gente já conhece elas, né, há bastante tempo. Então, a gente fica procurando oportunidades. Os analistas, eles têm justamente o trabalho de ficar caçando, né, identificando essas oportunidades. E a gente, né, senta, né? A gente está discutindo todo dia, né, obviamente, ali na mesa. Mas a gente também, né, tem nossas reuniões semanais onde a gente para discutir, eventualmente, alguns casos de investimento. Isso que a gente tem na carteira, o que a gente não tem. Então, assim, a Vale não está andando, vamos discutir, né? E aí, quer dizer, o analista traz as razões que ele está identificando para aquela dinâmica, eventualmente, de preço, o que tem saído na margem de positivo e negativo com relação ao papel. Então, a gente vai fazendo isso e acompanhando as empresas ao longo desse caminho. Então, à medida que a gente vai ficando confortável, né? E o que acontece? Muitas vezes essas discussões, elas são mais, vamos dizer assim, para manter o time informado e criar a discussão, né? Mas eventualmente a gente não vai fazer nenhuma alteração na carteira. Algumas outras a gente vai, não, então vamos, né, vamos aprofundar esse estudo. E aí a gente começa a tentar entrar numa discussão um pouco mais aprofundada com relação àquela empresa, que aí envolve, obviamente, né, falar com a empresa, conversar com o management da empresa, e tentar entender melhor, né, a dinâmica do setor ali naquele momento, naquele cenário que a gente está trabalhando, e com isso criar o conforto para a gente eventualmente fazer uma posição. É sempre um processo dinâmico, né? Mas acho que o grande diferencial que eu poderia colocar aqui com relação ao que a gente faz é justamente o fato da gente tentar mirar num horizonte mais longo. O que eu vou te dizer que não é nem tão fácil hoje em dia, porque o mercado está muito mais dinâmico, muito mais rápido do que foi no passado. Então, a mudança de fundamentos, a gente tem identificado mudanças no comportamento do preço das ações de forma muito mais acelerada, muito mais rápida. Então, né, os preços têm mudado de direção muito mais rápido. Mas, assim, a gente ainda mantém vamos dizer assim, essa visão de não acompanhar o movimento de curto prazo. Não que, assim, a gente acha que a gente é melhor no longo prazo, não que não dê para fazer isso no curto prazo. A gente sempre optou por ter um horizonte de investimento mais longo. Então, só para dar um número, né, o giro da carteira do Income é 30% ao ano. Né? Então, quer dizer, conservador. É bem conservador. Assim, a gente gira pouco a carteira porque a gente procura não fazer reações imediatas a um resultado. A gente sempre procura identificar o que mudou no fundamento, o que não mudou. Se eventualmente a gente acha que tem uma reação exagerada a um resultado mais negativo, a gente aproveita aquilo para aumentar, que é o que a gente está falando na outra pergunta que você fez. Então, a gente vai lá e aproveita, olha, mudou alguma coisa com relação ao fundamento? Não mudou. A gente continua otimista, mas, assim, realmente esse resultado teve uma decepção aqui e ali. Se o mercado cair mais do que a gente acha que deveria ser o impacto, a gente, né, vai ter conforto para aumentar aquela posição. E o fato da gente ter esse horizonte mais longo permite que a gente tome essas decisões, eventualmente, de operar contra o fluxo. Não é fácil, de novo, porque realmente o mercado tem sido mais dinâmico, assim, principalmente pós-pandemia, né? Porque você teve, né, política fiscal impactando, né? Muito dinheiro começou a circular e esse excesso de liquidez acabou trazendo outros desafios para o nosso processo de análise, mas a gente procura sempre estar identificando o que é o consenso, o que a gente acha que é diferente, e quando o mercado está reagindo na nossa conta acima do que deveria reagir, a gente tenta operar na ponta contrária. Isso, é claro que assim, ele funciona a nível de uma empresa, um investimento numa empresa. Agora, quando a gente olha toda a carteira, e aí eu acho que é o trabalho do gestor, né? Quer dizer, os analistas estão muito focados ali nas empresas. O meu trabalho na gestão é justamente equilibrar o risco do que a gente está fazendo para não ficar também olhando só, assim, você não vai montar uma carteira toda, né, vamos dizer assim,
contra o movimento do mercado. A gente vai procurar equilibrar a carteira entre empresas que são boas geradoras de caixa, que têm perspectiva de crescimento, com algumas empresas que a gente acha que tem potencial de geração de alfa no futuro, só que olhando 2 anos à frente e não 2 meses. E sabe uma coisa que você me falou que é super interessante, né? Vocês fazem as posições mais a longo prazo e tem um giro menor da carteira. Mas, por exemplo, um dos setores que vocês citaram na última carta mensal de vocês, que é um dos principais setores no fundo, no income, né? na renda variável, é o setor bancário, né? E, ao mesmo lado, você enxerga que a taxa de juros no Brasil deve cair ao longo do tempo. Você acha que isso vai impactar muito o resultado dos bancos, parecido com o que aconteceu com o Pix, que tirou muito valor das tarifas, ou eles estão se reinventando bem o suficiente para continuar com outros produtos para os seus clientes? Os bancos eles passaram por um ciclo aí dos últimos 5 anos, acho que teve uma dinâmica bem diferente, porque, como você mesmo comentou, não só o Pix, né, mas a gente, antes aí desse movimento de alta de juros no mundo inteiro, a gente teve uma explosão, né, de competidores de nicho, né, as fintechs, que vieram atacando, né, as linhas de negócio que eram mais rentáveis. Se a gente voltar lá atrás, né, as empresas que começaram a operar com adquirência, cartão de crédito, etc., né, você começa a ter um ataque em cima das principais linhas de negócio dos bancos. Com o início do ciclo da alta de juros, né, tanto aqui dentro quanto lá fora, esse movimento se inverte. Né, e os bancos os grandes bancos, né, os incumbents, como a gente chama, eles acabam se beneficiando disso. Né? Primeiro porque o dinheiro que tinha farto, né, e barato para as startups, ele começa a secar. Né? E aí você começa a exigir retorno, né? Porque até então tinha um pouco daquele conceito de você usar o dinheiro para comprar market share. Né? Então você atrai o cliente oferecendo uma condição que na verdade você não está ganhando dinheiro, para depois você monetizar esse cliente vendendo outros tipos de negócio. Então, isso estava prejudicando muitos bancos e isso reverteu agora recentemente. A tese muda? A tese mudou. E com juro mais alto, a tese muda mesmo. Então, assim, acho que os bancos hoje, os grandes bancos, eles estão melhores posicionados. Aqui também tem uma questão do ciclo do crédito. Né? O ciclo do crédito, ele acabou pegando mais forte em alguns bancos do que outros, mas a gente teve um aumento da inadimplência, que a gente ainda está observando. Né, que é, claro, fruto desse aperto monetário. Né? Então, vamos dizer assim, a redução, primeiro, assim, a gente não está vendo o juro voltar para 2. Né? A gente está vendo o juro voltar o quê? Para 9, 10. Né? Em que horizonte? Acho que até o final de 24, início de 25, né? Ou meados de 25. Né? Tem tanta coisa ali que é muito difícil fazer qualquer previsão sobre isso. Mas o que importa é a tendência. A tendência é essa. Mas, assim, também não dá para imaginar que a tendência hoje que os juros permitiria ir mais baixo do que isso, tá? Então, de novo, é um processo dinâmico. Agora, nessa linha de pensamento, a parte de crédito e inadimplência deve trazer um alívio também para os bancos, né? Então, a gente acha que o equilíbrio ainda é favorável. Bancos, assim, é um setor importante dentro da Bolsa, né? Pelo peso que ele tem. Então, a gente... e é claro que a gente tem uma concentração ainda muito grande nos grandes bancos e isso dá uma vantagem competitiva para eles, né, que permite que eles, vamos dizer assim, se beneficiem ao longo dos ciclos. Né, no Brasil, eles se adaptaram, eles realmente se adaptaram. Né, como você comentou, desse período onde eles estavam sob ataque das fintechs, eles começaram a mudar o modelo de negócio. Você vê que os bancos grandes, eles começaram a criar as suas próprias plataformas de investimento, começaram a abrir, né, a plataforma para trazer e atrair as assets independentes também para vender os produtos que também eram um nicho onde eles estavam sendo atacados. Então, acho que tudo isso tem mostrado como os bancos conseguem, vamos dizer assim, ao longo do tempo, vamos dizer assim, combater essa perda de rentabilidade. A gente ainda acha que né, os bancos têm condição de manter um retorno do seu patrimônio ali próximo de 20%, o que é bastante saudável. Né? Então, a gente continua gostando dos bancos, de forma geral. Pop, uma coisa que eu estava aqui pensando, você é engenheiro, pós-graduado em finanças, mas como é que você caiu no mercado financeiro? Essa é uma história boa, mas... Quer dizer, não boa, né? Não tem tanta graça assim, mas a verdade é que eu era engenheiro eletrônico, eu me formei em eletrônica, e aí, por um convite, num casamento de uma prima minha,
uma pessoa que era do mercado falou assim, não, a gente tá precisando de gente, vai lá. Mas eu já estava olhando mestrado, já estava olhando né, coisas ligadas à automação, etc., para fazer lá fora. E aí eu pensei, bom, falta 6 meses para me formar, eu vou lá, vou experimentar, pelo menos eu vou saber o que é o mercado financeiro, né? E aí posso já, né, saio tranquilo que eu tive a minha experiência. Aí o problema é que eu entrei numa época que tinha privatização, né? Foi em 93, né? Privatização, os Minas e tal, as siderúrgicas. E isso acabou que, né, era um mercado muito dinâmico, né? E eu passei a gostar. Eu já tinha, por influência do meu pai, acompanhava a bolsa, né? Lá em casa eu lia a Gazeta Mercantil, né? O tempo inteiro. Meus trabalhos de escola era recortar a Gazeta Mercantil. Ele era investidor? Ele era investidor. E então, assim, e ele, né, deu ações, né? Comprava ações pra gente, então eu passei a me acostumar. Eu, com 16 anos, fazia a Gazeta Mercantil tinha aqueles clubinhos que você fazia com a sua carteira para competir e tal. Então, assim, eu curtia, eu gostava de bolsa, eu gostava de bolsa mesmo, né? E aí eu fui pro mercado só para experimentar, né? E aí realmente eu gostei, a dinâmica era muito interessante. Acho que você acaba ganhando uma responsabilidade muito grande, muito rápido, né? Eu cheguei a estagiar com engenharia eletrônica um tempo também. É outro mundo, né? Assim, e para uma pessoa mais nova, né? Essa agilidade, né? As coisas acontecendo, a responsabilidade que você tem logo de cara, né? E você tá com gás, né? Porque você é novo, então você tá lá, você fica trabalhando até tarde, vai embora, vai aprender, pega livro, lê. Eu fui aprender valuation naquela época, né? Fui pegar um monte de livro, puxei matéria de economia, microeconomia, para começar a entender um pouco melhor. Fui estudar contabilidade. E aí eu comecei a tomar gosto e não quis sair mais. E quando é que você mudou para São Paulo? Eu estive em São Paulo em 2001, mas eu fiquei aqui 1 ano e meio só. E voltou pro Rio? E aí voltei pro Rio. E eu tinha acabado de casar, minha mulher tinha ficado no Rio, eu ficava indo e voltando. Então também, né? Assim como vários amigos meus, né? Estive hoje visitando eles aqui. Alguns vieram e estão aqui até hoje, né? Eu vim com eles, só que eu voltei e acabei né, por razões diversas, acabei ficando no Rio, né? Mas a grande parte das pessoas que eu comecei a trabalhar lá atrás, hoje estão em São Paulo. Mas o mercado de asset no Rio é bem grande. Não, é bastante grande, mas cresceu muito, né, sei lá, nos últimos 15 anos, 20 anos, mas assim, realmente naquela época, na década de 90, você tinha uns bancos, né, aqui, né, no Rio, né, alguns bancos familiares, etc. Mas os bancões eram aqui em São Paulo, sempre consolidou tudo. Aí quando as assets começaram a surgir, como muitas pessoas vinham dos bancos e eram cariocas, eles acabaram voltando para o Rio e abrindo lá. E aí acabou criando esse núcleo de assets também no Rio, né? Pessoas que acabaram, vamos dizer, voltando para sua origem, para o Rio de Janeiro, porque queriam morar no Rio, porque eram cariocas e tal. Eu acho que o mercado... Eu dei sorte de ficar, né? Mas sabe que a gente tem, muita gente que a gente entrevista aqui, que a gente bate papo, mora no Rio, continua no Rio, tem família no Rio, abriu seus negócios no Rio. Acho que é um mercado de asset que continuou muito forte no Rio de Janeiro, né? Acho que principalmente um pouco por esse histórico que você falou, mas acho que está no DNA do carioca, né? Acho que isso faz super parte do carioca e a gente percebe que tem novas assets abrindo no Rio de Janeiro, né? E acho que a gente tinha assim, dado que o tamanho do mercado de São Paulo é muito maior, e o Rio de Janeiro sempre foi um mercado menor, então o mercado de Janeiro era muito competitivo para quem queria entrar no mercado e trabalhar. Então acho que a peneira era difícil. Para os estudantes que estavam querendo ir para o mercado financeiro e entrarem no Rio era mais difícil, porque então acabava que realmente a gente conseguia atrair talentos muito bons, né? Porque realmente eram, vamos dizer assim, as oportunidades não eram tão grandes. Então acho que com isso a gente acabou, vamos dizer assim, de uma certa forma, se beneficiando de conseguir atrair sempre os melhores talentos, né? E isso ajudou muito também na formação das assets. Qual o tamanho do time da Arx? Hoje a gente está com 54, 55 pessoas. É bastante gente. A gente sempre foi uma casa multiproduto, né? A gente tem vários produtos, então não é só renda variável, a gente tem multimercado, tem crédito privado, abrimos agora uma área de fundo imobiliário, né? Temos fundo de renda fixa. Então, assim, eu particularmente dou muito valor a isso, porque como eu comecei também na década de 90, trabalhei muito tempo em proprietária, em mesa proprietária, até quando eu vim para São Paulo também trabalhei em proprietária,
você ter contato com outras mesas, né, que você ter um multimercado que, né, tem uma sua visão sobre o movimento da curva de juros, do câmbio, da parte política, né, você ter macroeconomistas fortes do seu lado, ajudam muito nosso processo de decisão, principalmente quando você quer sensibilizar o modelo, né? O que é um cenário razoável para você trabalhar? Você ter do lado alguém que é especialista nisso ajuda muito. A experiência de trazer o crédito privado também em 2018 foi muito boa, porque agora a gente tem uma sinergia enorme, né, entre o time, os analistas de crédito com os analistas de bolsa, né, porque você tem uma convergência grande entre empresas que emitem, né, tanto equity quanto dívida, e isso faz com que a gente aumenta essa nossa inteligência, a nossa discussão fica melhor, né? E acho que também o fundo imobiliário também que entrou agora, também a gente vai contribuir bastante para isso. E tem uma perspectiva ótima com queda de taxa de juros, né? Com certeza, com certeza. A gente aposta nisso, a gente está olhando para frente. A gente aposta que o Brasil vai continuar a se desenvolver e crescer. O que a gente ouviu aí nos últimos 7 anos foi, né, fantástico, assim, porque a indústria cresceu, a indústria brasileira, a indústria de assets ficou muito forte. Né, o surgimento do crédito privado, que é um mercado super importante lá fora, nos países envolvidos, até para as empresas, né, buscarem formas de se financiar, também cresceu. A gente às vezes sofre as dores desse crescimento, mas a gente está vendo como a dinâmica tem favorecido também as próprias empresas. Então, a gente acredita nisso. A gente acredita também que os fundos imobiliários vão funcionar também nesse sentido de dinamizar, né, a indústria. E a gente aposta. É uma aposta de longo prazo. E a gente acha que a gente se beneficia com isso do crescimento do Brasil. E para a gente que está ali, como eu falei, assim, a gente vai, né, gerando mais inteligência, o nível de discussão é melhor. Né? E aí, como eu falei, é como uma proprietária. Às vezes você tem visões diferentes, você consegue interagir com outras formas de pensamento que você... ali no teu micromundo de renda variável, que você está olhando balanço, etc., às vezes você não está vendo o que está acontecendo. Às vezes a curva de juros está mudando porque o fiscal está mudando e você... Né? E eu aprendi isso, né, obviamente, tomando pancada, porque eu comecei como analista, né, então tomei várias pancadas, 97, 98, né, e aí você começa a entender, mas por que estão batendo, mas não tem nada a ver uma coisa com outro, fundamento não mudou e tal, e aí você começa a identificar que aquilo também é muito relevante, né. Eu passei na minha carreira, fui passando cenário ciclos, macro, né? Às vezes eu era muito micro, aí eu passei não, agora tem que olhar macro, aí vamos olhar um pouco de macro, aí depois, não, agora vamos para micro de novo, e a gente vai vivendo esse ciclo, só que, né, de novo, acho que a gente não pode deixar de entender o que tem influência no preço, né? E tem muita coisa que... Ainda mais no Brasil, onde a volatilidade de moeda, taxa de juros é maior do que lá fora, né? Então, e para a gente que acompanha a Bolsa, isso tem impacto. Bob, eu queria te agradecer muito pelo tempo aqui com a gente. Acho que para todo mundo que participou, que te ouviu sobre mais a história da Arx, deve estar muito bem impressionado, como eu também estou. Acho que o histórico do fundo que você citou, o Income, se fala por si só, mas principalmente toda a estrutura da Arx, acho que está à disposição dos investidores e podem buscar nas nossas plataformas do BTG, que estão lá disponíveis, e nas melhores casas do Brasil estão disponíveis para quem quiser investir. Então eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, por disponibilizar um pouco do seu tempo, mas principalmente pelo seu conhecimento. Muito obrigado por ter me convidado. Obrigado, gente. Até a próxima.